Lá pela manhã, e realmente eu vi aqueles filhos chorar sobre o corpo da mãe, e eu vi eles contando o caso quando a mãe levava para a escola, quando a mãe buscava na escola, quando a mãe disse para aqueles filhos: estuda, porque vocês vão ser algo na vida. Eu vi aquele, porque eu nunca tinha ido num velório americano, e eu achei diferente, porque cada filho vai falar algo que o que a mãe tinha feito para eles, e aquela filha subiu, e ela começou a chorar, e ela dizia: eu lembro de quando a minha mãe dizia para mim: vai para a escola, vai estudar, vai fazer algo, porque você vai fazer diferença. Eu vi aquela família chorando porque você enterrar um filho é uma coisa, mas um filho enterrar uma mãe, aí eu acho que é outra coisa, é mais forte ainda. E ali despediu daquele velório ali, e eu olhava para aquele povo chorando, clamando ali pela mãe deles. Eu sinto que o coração deles estava muito triste de levar sua mãe para um cemitério, mas nessa manhã nós estamos vivos, amém? O Senhor vai confortar o coração daquela família. Mas nós estamos da glória a Deus, nós estamos vivos nessa manhã. Eu queria que todos estivessem no corredor, viessem, entrassem, que a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que pode mudar a sua história nessa manhã. Queria agradecer a Deus pelas crianças, pela apresentação. E eu tenho falado muito e visto na reportagem como eles investem em criança para soltar bomba, para matar. E eles não têm pressa nenhuma em ganhar uma criança para fazer esse tipo de coisa. Eles não têm pressa, porque eles sabem que uma criança, ela sendo educada de pequeno até 3, 5, 10 anos de idade, do jeito que eles querem, ela vai fazer um estrago muito grande no mundo. Por isso nós temos que investir nossa criança nessa igreja. Orar, profetizar. Eu profetizo sempre, o pastor Cário me ensinou. Advogado, prefeito, profetizei sobre a vida do filho do Alex. Advogados abençoados, prefeitos abençoados, presidentes abençoados. O meu filho vai ser advogado. Se o Babão não assinar o meu papel, o Levi vai assinar daqui 50 anos. Nem que eu vou para o velório como eu brincar, mas eu vou levar ele. Que o Levi vai me dar e vai ser presidente. Eu profetizo porque nós temos que profetizar a bênção sobre nossos filhos. Amém? Se caso eu não olhar a minha causa, eu vou olhar a causa do neto de vocês. Amém? Glória a Deus. E ontem eu estava ali naquele velório. A gente que entende um pouco em inglês, eu vi o povo chorando, eles estão, né? Alguma coisa eu não entendia, mas muita coisa eu entendi. Irmãos, vale a pena você estar vivo nessa manhã. Você levantou nessa manhã, glorifica a Deus pela sua vida, glorifica a Deus pela sua família, glorifica a Deus pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo seu trabalho. E Deus vai fazer grande coisa esta manhã, amém? Mateus 21, eu quero ler com você a partir do versículo 28, se você trouxe a sua Bíblia comigo. Amém? Ontem foi um dia corrido pela manhã, hoje foi um dia muito corrido. Nós estamos com o pastor de fora lá em casa, e realmente, mas graças a Deus, o pastor da Flórida está em casa, lá com a gente, tomando café da manhã, mas graças a Deus. Eu prego hoje aqui na manhã, e hoje à noite eu vou pregar lá em Framer ainda, na outra igreja quadrangular. Que Deus me dá a voz, amém? Glória a Deus. Mateus 21, a partir do versículo 28, fala assim. Todos encontraram? Eu quero dar um tema nessa mensagem. Presta muita atenção no que eu vou falar nessa manhã. O tema é chamado para servir com excelência. Amém? O tema é chamado para servir com excelência. Bom, Mateus 21, a partir do 28, fala assim: E foi parecido mal, um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro, disse-lhe: Filho, hoje trabalha na minha vinha? E seu pai convidando o filho para trabalhar na sua roça. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois arrependeu-se e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disse-lhe o segundo. Declarou-se Jesus: Em verdade vos digo que o publicano e as meretrizes vós percebem que o reino de Deus, porque João veio a vós outro no caminho da justiça e não acreditaste nele. Aos passos que os publicanos e as meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Até aí, soberano Deus, eterno Pai, obrigado por esta manhã e por esta palavra. Deus, nós lemos aqui uma passagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Um convite para 2 filhos, meu Deus, Pai. O primeiro disse que não ia e no final ele foi fazer a obra. Pai, o segundo disse que ia e no final ele não foi. Deus, nessa manhã, que o Senhor possa me usar como um canal para falar com o teu povo. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de bênção sobre a minha vida e a vida dos teus filhos. Pai, obrigado por esse milagre pela manhã. Muitos receberam aqui a bênção, o milagre nesta manhã, Pai. Mas o Senhor tem mais para nós. Eu peço agora que me diminui a mim e cresça a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu lendo essa palavra ontem em casa, e a pastora comentou sobre missões,
E eu comecei a pensar sobre missões, eu comecei a pensar sobre os missionários que estão no mundo. E eu vendo essa semana aquele irmão, o Xande, falando aqui nas rádios sobre o ataque que teve lá onde ele toma conta ali em Nigéria, não é isso? Em Ninja. Aí ele falou que muitos foi lá e destruíram a casa deles, a roupa deles, a moto, o carro, tudo que eles tinham foi destruído. E eles têm mais de 2.000 crianças que eles tomam conta. E ele começou a falar sobre a vinda dele nos Estados Unidos e pregar nas igrejas. E muitas pessoas julgam ele, dizendo, o Xande está vindo, o ex-Paquito da Xuxa, está vindo só para arrecadar dinheiro da igreja, para poder levar. Não, irmão, ele falou, gente, eu estou vindo aqui realmente para buscar dinheiro, porque lá não tem. $1 lá é como mais ou menos $1.000 para nós. O valor de $1 é como o valor de $1.000 para nós aqui nessa terra. Então ele vem aqui para buscar esse dinheiro, para quê? Para colocar aquelas crianças num lugar melhor. Ele falou que as crianças só comem uma vez por dia, e é muito ainda quando um come uma vez por dia. E ele começou a falar que muitos estão morrendo de fome, porque não tem nada para dar para aquele povo. Ele falou que as pessoas pegam aquele mato verde que dá naquelas terras secas, e começa a cortar, e começa a misturar um pouco de água, talvez coloque até um pouco de barro, um barro liso que tem lá, e eles começam a comer aquilo ali. E eu começo a ver que nós temos um país, nós estamos num país abençoado, numa terra abençoada, nós temos tudo. Eu até falo de manhã, quando eu chego de manhã lá em casa, e eu abro lá a geladeira, talvez eu abro o armário e pergunto, qual o biscoito que vocês querem? E o Levi desse tamanhozinho já escolhe o que ele quer. Você pensa que quer qualquer um, e outra coisa, ele não quer só um não, ele quer 2. Você entrega um, ele chora, ele quer segurar 2 biscoitos na mão. Rapaz, na África não tem nem a sacola para eles comer. E aqui você pode escolher o que você quer comer. Mas o que você quer falar, pastor Branco, sobre esses 2 filhos desse homem que disse? A Bíblia está dizendo aqui para nós, irmão, como missionário, que o pai tinha 2 filhos. E chegou para um e disse, filho, vai na vinha hoje me ajudar a fazer a colheita. E disse, pai, eu vou sim. Aliás, eu não vou. E a Bíblia diz que no final esse falou que não ia, no final ele foi. E a Bíblia está dizendo que aquele que falou que foi, no final ele diz que não, ele não foi. Aí nessa passagem eu comecei a me perguntar para mim, quantas vezes nós, irmãos, falamos que vamos fazer algo para Deus, e parece que hoje as igrejas evangélicas, as católicas, todas as igrejas, você tem que quase fazer imploração para as pessoas, fazer algo na igreja. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, faz isso. Não, a Bíblia está dizendo que a casa de Deus, a casa do Senhor, a obra dele, ela tem que ser feita por amor. Eu venho na igreja porque eu temo a Deus, eu faço as coisas na igreja porque eu temo a Deus, eu venho fazer algo nesse templo porque eu temo a Deus. Você vai fazer algo na igreja que você vai porque você teme a Deus, porque a Bíblia está dizendo, se você falar que não vai, vai, e você falar que vai e não vai, qual que Deus vai amar mais? Qual que Deus vai olhar e vai dizer, esse realmente me serve de verdade? Muitas vezes você olha, nós somos muito bons para julgar as pessoas. Eu, quando falo de missões, não porque a pastora Grande trabalha com missões, mas quando eu começo a pensar em missões, eu começo a pensar no missionário que estão lá, irmão, com a família, com teus filhos, e desculpa, ele não tem nada para comer. Tem um missionário amigo nosso que ele diz, pastor, tem dia de manhã que eu vou abrir a geladeira, eu tenho somente uma garrafa de água. E ele está lá porque ele ama a Deus. Quando os pastores chegou para nós e disseram, vocês vão para Boston para trabalhar numa igreja, nós não sabíamos nem onde ia morar. Mas eu e a pastora Grande, nós colocamos o coração na obra de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, qualquer hora pode aparecer uma surpresa, nós sair daqui para outro lugar. Porque nós já estamos prontos para servir a Deus. Nós não estamos prontos para servir o homem. Porque Deus me coloca para a pastora Grande. Quando nós sentamos um dia, eu comecei a chorar com a pastora Grande e disse, pastora, você tem certeza que você quer? E uma irmã chegou e disse para nós lá no Jazz, sentou assim, e olhou para ela com ar de arrogante e disse, tá vendo, você foi casar com um pastor, você foi casar com um missionário, agora você dançou. Eu estou indo para as cobertas e você está indo para a vigília. Mas hoje o Senhor me trouxe para cá, me deu um filho abençoado, uma família abençoada. E hoje ela olha para ela e disse, falando com a pastora Grande, naquele tempo eu falei aquilo, eu quero pedir perdão, porque hoje eu não sou nada. E Deus tem abençoado a vida de vocês. Irmão, ser pastor, ser evangelista, ser padre, irmãos, não é fácil, você tem que cuidar do povo, e cuidar do povo não é fácil. E a Bíblia está dizendo que esse aqui, ele disse que ele ia ajudar o pai dele. Aliás, ele disse que não ia ajudar o pai dele, no final ele foi. O outro disse, pai, eu vou com você, eu estou contigo até o final. Mas no final esse filho ele não foi. E eu comecei a perguntar para mim, por que as igrejas hoje deixam de ajudar a obra do Senhor? Porque muitos falam que vai, mas na hora H ele não vai. Por isso tem que começar a olhar para a igreja de Cristo diferente. Missões é uma coisa muito séria. A igreja tem que entender que a missão, nós precisamos de entender que a missão, ela mexe com o coração de Deus. $1 para nós aqui talvez pode ser pouco, mas para quem está lá sem tomar um gole de água durante um mês, durante um ano, é muita coisa. E nós temos que começar a vir para a igreja dizendo, Senhor, eu preciso, depende da tua presença, eu quero fazer algo para ti. Faz algo para o Senhor. Entra nessa igreja e faz alguma coisa que vai servir a Deus.
Porque, irmão, nós estamos pregando nos últimos dias a volta de Jesus. Eu comecei a ver o jornal ontem, eu comecei a ver alguma cidade, a água está transbordando. Outra cidade não está tão seca, tremenda. O jornalista perguntar o que está acontecendo com o mundo está de cabeça para baixo. O certo virou errado e o errado virou certo. Eu comecei a ler uma reportagem lá no Brasil, que agora o SUS, ele está pagando para a pessoa escolher o sexo agora. Você nasce, quando tiver com seus 12, 14, 15 anos, o pai chega para o filho, chega para o papai, agora eu quero ser outra pessoa. E o SUS agora, ele está financiando isso. Você tem o direito no Brasil agora de escolher se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. Então quer dizer, o certo agora é errado, e o errado virou certo. E as pessoas estão se afastando de Deus. Eu vejo essas crianças aqui orando, esse missionário, para mim é tudo evangelista, missionário, advogado, prefeito. Eu profetizo mesmo, porque o pessoal, os muçulmanos, eles pegam uma criança dessa e vai treinando. Eles não têm pressa nenhuma para treinar uma criança. Porque eles sabem que uma dessas crianças, ele pode roubar uma torre gêmeas. Eles sabem que uma dessas crianças, ele pode entrar no avião e explodir vários lugares. Eles sabem que com uma criança, eles podem acabar até com a cidade. Então nós temos que ter tempo, gastar tempo com a nossa criança. Eu vejo as crianças vindo na igreja, eu glorifico a Deus por você que traz o seu filho para a igreja. Sabe por quê, irmão? Que aí fora tem um tal chamado high school. É muito bom, vai estudar seu filho. Mas no meio deles tem muitas pessoas más que não acreditam em Deus. O Jonas, quando estava na sala de aula, a professora chegou e perguntou em inglês para nós. Ele fala umas coisas, nós vamos comer, eu não estou entendendo muita coisa que ele está falando, ele fala em português. A professora perguntou para ela, ele na hora de comer, ele fala umas coisas uma língua meio estranha. Não é língua estranha, o português nosso é estranho para os americanos. É porque tudo nós ensinamos para ele desde criancinha. Toda vez que vai comer, ele agradecer a Deus pelo alimento. Papai do céu, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Então eu estou ensinando o Jonas desde pequeno. Quando ele crescer, pegar os seus 16, 17 anos, ele vai tomar um rumo na vida dele. E por onde ele passar, ele não vai esquecer do que eu plantei no coração dele. O Levi desse tamanhozinho já está orando pela comida. O Levi não dorme sem ajoelhar na caminha dele e orar. Porque nós estamos ensinando ele desde o começo. Porque quando ele saltar das minhas mãos, porque ele vai soltar das minhas mãos. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele não deixa nós lembrar que nosso filho vai embora um dia. Como você deixou sua mãe e seu pai. É a mesma coisa que vai acontecer conosco. Daqui uns dias vamos voar. É como aquele ninho de passarinho da sabiá. Eu lá em Minas Gerais, na roça, eu via a sabiá fazer um ninho, eu ficava de olho ali, e eu via que os passarinhos começavam a dar pena. Eu disse, mãe, vai voar quando? A mãe, fica tranquila, eu não sabia de nada. Quando que eles vão sair? Que hora que eles sabem que tem que voar do ninho? A mãe disse, pode ficar tranquilo, que a hora certa eles vão sair. Aí teve um lá que tentou sair, caiu e morreu. A mãe disse, quando o filho sai antes da hora, ele morre no caminho. E é com a mesma coisa com a gente, vamos preparar nossos filhos, porque as asas estão crescendo, estão abrindo as asas. Quando ele começar a bater as asas, porque vai chegar uma hora que os nossos filhos ele vai embora. Eu quero que você entenda essa mensagem nessa manhã. Chamado para servir com excelência. Um desses filhos serviu com excelência, o outro não. Pastor, mas teve a mesma oportunidade, teve, mas ele falou que não ia, acabou indo e foi. O que falou que não foi, acabou indo e foi. Aí eu quero te perguntar nessa manhã, irmãos, quando de nós estão fazendo algo para Deus? Quanto de nós, pai, irmã Rosana, nós estamos olhando para a Bíblia e lendo aqui agora, olha, ele está dizendo que não vai, no final ele foi, o outro está dizendo que foi, no final ele não foi. Eu começo a perguntar para mim, eu começo a ver alguns que Deus chamava para fazer a obra. Ele passou para perto de Filipe, Filipe estava assim, andando ali, um dos discípulos, disse, Filipe, me acompanha. Filipe não perguntou para quem e para onde, ele seguiu Jesus. Filipe vai encontrar Natanael no caminho, diz para Natanael, vamos embora, que Jesus está te chamando. Como que ele está me chamando se ele me conhece? Aí Jesus disse para Natanael, Natanael, eu te vi você debaixo da figueira, meu amigo. Eu estou pregando aqui agora, irmãos, e Deus está olhando o seu coração e sua mente agora. Se eu chamar 5 casais aqui agora, para nós enviar para a África, você iria agora, arrumar as malas agora à tarde, você ir para a África? De qualquer maneira, não ia. Porque ser missionário tem que ter coragem. Quando nós recebemos o convite de vir para Boston, a pastora Glenda com um barrigão desse tamanho, muitos chegaram para nós e diziam, vocês estão doidos de fazer isso? Pegar seus filhos, colocar numa, como é que chama aquele de mudança? Rual, que é carrinho pequenininho. Soquei o que cabe, irmão. Sem saber para onde que eu vinha, sem saber o endereço, sem saber de nada. Mas eu sabia que Deus ia honrar a gente nesse lugar, como tem honrado até hoje, para a glória dele. E eu não fazer agora 2 anos agora, eu vou fazer um culto abençoado no sábado, comemorando nós 2 anos que chegamos aqui nesses lugares, nesse país, nesse estado, dizendo melhor. Mas Deus tem honrado a gente.
Levanta para amanhã, você vai em velório, você faz visita, vai ao hospital. Porque vocês não sabem a nossa vida por fora. Nós temos outra vida sem ser essa aqui de manhã, irmão. Nós saímos daqui para a pastora Glenda, nós pegamos a sacola, enfiamos a mão nela e viramos de volta e vamos para outro lugar. Um liga para uma coisa, outro liga para outra, liga para outra. Eu faço mudança, eu carrego defunto, irmão, eu faço tudo. Porque eu escolhi ser isso. Eu pedi para Deus isso. Pastor, vem me visitar no hospital. Está eu lá no hospital visitando aqui em Everett. Pastor, estou com outro caso. Aí, parece que é fácil você ligar para cada um, irmão. Eu estou visitando a Maria, viu? Eu estou visitando José. Nós não ligamos para a igreja, visitando todo. A nossa vida aqui fora, irmãos, é outra coisa. Eu estou em casa, tranquilo, meu pastor Branco, vai em tal lugar agora. Eu estou pegando as minhas coisas, estou saindo. Porque eu escolhi fazer algo para Deus. Porque, irmão, a vida é muito fácil. Quando você senta numa cadeira e começa a ouvir a palavra, é bom demais. Mas quando você sai da porta para fora e abre o portão, é outra vida. Muita gente precisando de um abraço, precisando de um amigo. Deus está chamando nós para fazer o melhor para Ele. Você tem a opção de falar sim ou falar não. Um dos filhos disseram não e ele acabou indo. O outro falou que ia e Deus contou com ele. É a mesma coisa hoje, eu vou ter que ir daqui, vou ficar um pouco aqui na igreja, depois aqui do negócio aqui, eu vou ficar um pouquinho, vou lá para casa, e depois pego meu carro e vou lá, daqui 1 hora pregar de novo. Alguém está me esperando hoje à noite, mais de 80 pessoas estão me esperando para me pregar hoje à noite. Eu tenho a opção de falar que vou, e eu falou que não vou, mas eu falei que vou. Então quando eu faço algo para Jesus, pastor, como o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo entrou dentro daquele barco, e ele olhou para o discípulo e dizia assim, olha para o meu rosto, porque você não vai me ver mais. Faça o melhor para Deus agora. Faça agora para Deus o melhor. Porque um desses aqui disse que não ia e acabou indo. O outro falou que não foi e foi. Fala que vai, irmão, e vai. E não faça nada pensando nos outros. Faça pensando em Deus. Dá algo pensando em Deus. Dá o melhor para Deus. Porque a nossa vida, irmãos, ela não passa disso aqui dessa manhã. Porque se eu sair ali fora e começar a fazer outras coisas, Deus continua me olhando e me vendo. O que eu estou fazendo para Ele? Agora começa o frio. Pastor Branco, agora quero ver, mas você vai fazer para trazer gente para a igreja, porque não dá para evangelizar na rua. Começa a ligar para os amigos. Começa a ligar para o seu vizinho. Começa a ligar para o seu irmão. Vão ouvir uma palavra. Irmãos, aonde está pregando a palavra, nós estamos agarrados juntos. Aonde tem Jesus, eu estou agarrado junto. A minha família precisa de Deus. Eu preciso falar que sirva a Deus com verdade. Ser missionário é você falar que vai fazer algo para Deus e fazer com amor e carinho. Pastor Branco, o que eu posso fazer para Deus nessa igreja? Pastor Branco, o que eu posso fazer para melhorar essa igreja? Pastor Branco, o que eu posso fazer para ajudar um irmão? É você estar aí ajudando e falar que vai mesmo. Porque eu sempre falo que o problema não era Jesus, o problema era a multidão que andava com Jesus. Aquela multidão enorme com Jesus. Mas no meio da multidão, metade dela não acreditava no milagre de Jesus. Nem os discípulos acreditaram. Lembra da passagem dos pães? Foi lá e aquele milhões de pessoas, menos mulher e homem. A Bíblia diz que mais de 5 mil. Jesus foi, cadê a comida? Não tem comida, não. Aí Pedro chega e Jesus, manda esse povo embora. É muita gente, Jesus. Jesus olha para Pedro, mas Pedro, eles estão com fome. E nós não podemos despedir dessa multidão com fome. O que vocês têm aí? Aí diz que Pedro chega e olha, tem um menino ali, um doido ali com um pedaço de pão e um peixinho ali. Pode trazer para cá. Deus vai e abençoa os pães e dá aquela multidão para comer. Ele pega o barco e vai para o outro lado. No meio do barco, no meio do caminho, eles começam a discutir entre eles mesmos. Aí Jesus vira para trás e diz, por que essa discussão tão grande no barco? Não, Jesus, porque os que sobraram, que você mandou trazer, nós esquecemos. Nós esquecemos muito fácil do que Deus faz para nós. E o pastor pregou aqui na quarta-feira, que foi embora para o Brasil sexta-feira. Alguém recebe o milagre, depois do milagre na mão, nós vamos embora. Mas todos que eu conheço, que recebeu o milagre e foi embora, andou muito pouco com o milagre. Que Deus dá, nós temos que segurar com as mãos, irmãos. Porque os tempos estão difíceis. Nós estamos aqui pregando num lugar gostoso, sentado no ar. Chegamos aqui, logo já o Rafa já desceu lá embaixo, já apertou os botões e já está tudo aquecido nesse lugar. Mas tem lugar no Brasil que não tem nem cadeira para sentar. Conversando com a pastora, ela está com a igreja lá em, eu creio que, como é que chama a cidade, amor? Você lembra? Fortaleza. Eles não têm teto, irmãos. Levantaram os blocos das paredes e aquelas cadeiras de plástico do Brasil, que se sentar mais ou menos, você cai do lado. Tem mais ou menos 100 pessoas. Pastor, quando faz a oferta e o dízimo, não dá nem 100 reais. Eles não têm dinheiro e também não têm teto. Eles estão cultuando a Deus sem teto. Mas eu sei que Deus vai abençoar. E um dia nós estávamos aqui orando, entrou uma mulher na manhã aqui, a pastora acho que lembra disso. E ela ofertou, parece que 900, 800 dólares.
Naquela época deu mais, juntando com o que nós tínhamos conseguido, deu mais de 4 mil reais, mandamos lá para ela. Pastor, infelizmente, não dá para colocar o teto. Mas o dinheiro que o Senhor mandou fez muita diferença nessa igreja. O que nós estamos fazendo para nós? Ou a nossa vida é só essa mesmo, irmãos? De sair daqui, trabalhar e vir para casa? Não. Nós temos algo para fazer para Deus. Ele tem chamado você para fazer a obra. Dá o melhor para Deus, dá o melhor para Deus, dá o seu tempo melhor. Não dá resto para Deus, irmãos. Tem pessoas dando resto para Deus, como esse homem deu aqui. Talvez ele disse que ia e não foi. Quer dizer, ele não deu nem o que ele tinha. Nem o que ele tinha, ele deu. Nós temos que começar, pastor, a pensar e entender que Deus está no controle. E nós temos que dar o melhor para Ele. Hoje a oferta que vai entrar aqui vai ser para missionários, para mandar para missões. Eu sempre conto um caso que o homem aqui lá um rapaz me contou, que tem um rapaz em Belo Horizonte que dá 50 mil reais de dízimo todo mês para a igreja. Chegou um pastor, você é doido, você vai dar 50 mil reais de dízimo todo mês para essa igreja? Se ele dá 50 mil reais, quanto que ele ganha no mês? 500 mil ele ganha. 450 mil fica para ele. Ele disse, eu dou porque a minha empresa é abençoada. Enquanto tem crise aqui, eu estou sendo abençoado. Deus, irmãos, Ele abençoa quem dá com alegria. Ser missionário é você dar o seu tempo. Ser missionário é dar o melhor para você. O pastor estava de manhã lá em casa agora e ele saiu para de manhã me pedir um cinto. Eu tinha dois, eu tinha um mais novo e um mais velho. Ele disse, pastor, vou dar para você esse aqui. Eu falei, não me dá o ruim, não, me dá o bom. Pastor, vou dar o meu melhor para o senhor, pastor. Vou ter que dar para ele, dei para ele um cinto lá. Mas eu tenho que dar o melhor para o meu irmão, eu tenho que dar o melhor para Deus. Precisamos anunciar Jesus com mais força. Irmãos, as crianças, a juventude estão perdidas. Você começa a ir nessas noites aqui em Everett, você vê as crianças perdidas, os jovens perdidos. O que eu estou fazendo para Deus? Ah, pastor, eu vou estar lá. Pastor, quarta-feira eu vou estar lá. 8 horas eu vou estar lá. Domingo eu vou estar lá. Sexta-feira eu vou estar lá. Quando chega aqui, quem sofre, sabe quem? É a liderança. Você fala que vem, mas na hora você não vem. Combina de vir, mas não vem. A Marlima do Namar tem sofrido com a liderança, com a juventude. Eles marcam de vir, mas não vem. Mas eles têm que estar aqui pregando a palavra, seja um ou seja dois. Eu já preguei para 400, para 600 jovens. Nós pregamos uma vez no New Jersey para 700 jovens, 35 aceitou Jesus. Mas já preguei para uma pessoa também. Me chamaram um dia, pastor, você pode me pegar na minha igreja? Fui a pregar lá quando cheguei, 3 lá em New Jersey. Eu tive que pregar do mesmo jeito que eu prego para 1000, para 2000, para 200, para 400, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. E quando eu acabei de pregar, aquela mulher chegou aqui, pastor, o senhor pregou a mensagem que eu precisava de ouvir. Eu perdoei minha família inteira. Coisa que eu estava anos no meu coração preso. Mas essa palavra foi para mim. Então valeu a pena eu ir naquele lugar. Quando eu falar que eu vou fazer algo para Deus, eu tenho que fazer com força. Irmãos, Deus te abençoa quando você fala que vai fazer e faz de verdade. Faz o seguinte, se você fala que não vai, não fala que vai. É sim, não. Tem uns irmãos que a gente fala, eles são meio duros. Não vou, pronto, acabou. Dá vontade de mandar descer fogo na cabeça dele. Mas nós não podemos fazer isso. Precisando abençoar, pode ir abençoar. Não. Queima ele, Jesus. Jesus está com um carro novo, Jesus. Ele está com a família linda e não vai fazer nada para o Senhor. Há vontade de mandar descer fogo, mas não pode. O Senhor abençoa ele. Então aqui a Bíblia está dizendo que esse homem foi fazer a obra do Senhor. Nesta manhã um culto de missões. Foi ministrado aqui sobre missões. Eu queria que você pensasse um pouco sobre missões. Tem pessoas dependendo de você. Tem pessoas dependendo da sua ajuda. Tem pessoas dependendo de uma palavra, de uma oração sua. A Bíblia diz que há 3 coisas para nós fazer sobre missões. Está aqui, está lá em Romanos. A Bíblia está dizendo que tem Romanos lá. Você pode ir, você pode ofertar e você pode orar. Irmão, se nós não colocar o cristianismo dentro da nossa casa, nós estamos enrolados. Se eu não colocar Jesus na minha casa, nós estamos enrolados. Se Deus não entrar na sua família, você está enrolado. Eu vi essa semana, uma família matou um filho e colocou dentro da geladeira. No Brasil, irmão, quando você fala em coisas erradas, em coisas mal, o nosso Brasil está perdido dessas coisas. É filho matando pai, é pai matando filho. O cara mata 7 pessoas em terra no fundo da casa dele e anda normal. Ontem estivemos aqui orando no sábado pela manhã. A irmã está aí à prova, não deixa eu mentir. Que a irmã dizia, ora pela família minha em Valadares. O meu filho matou quantos? 19. Ele matou 19 pessoas.
E agora está morando com uma mulher que supostamente vai ser a esposa dele. E a mãe dele está sentindo que a próxima vai ser a esposa dele. E eu perguntei aqui na oração no sábado às 6 da manhã, porque a minha rotina começou às 6 da manhã. Depois eu fui para o velório. Mas às 6 da manhã ela disse, aí eu perguntei para a equipe que estava aqui orando, uma equipe grande, disse, qual é o problema de você mesmo? Mas seu carro não quer pegar de manhã? É um schedule seu que cancelou essa semana? É $100 está faltando para o seu aluguel? E essa mãe está pedindo para orar, para o filho não matar mais um, para enterrar 20 pessoas que ele matou. Irmão, isso é muito triste. E eu estou feliz também, não sei se o irmão viu que eu postei, que a minha mãe com 80 anos, ela desceu as águas, na sexta-feira batizou para a glória de Deus. Eu fiquei muito feliz. Minha mãe fez como Jesus, desceu as águas, 80 anos. Mas eu começo a ver, irmãos, nós teremos que fazer o melhor para Deus. Eu desafio você a ganhar uma pessoa por ano. Pastor, você está ficando doido. Eu ganhar uma pessoa por ano é muito tempo para uma pessoa só. Eu quero só uma pessoa por ano de vocês. Eu vou para a rua, evangelizo, entrego cartaz, falo de Jesus. Porque não é fácil você sair daqui da sua casa e pregar nas ruas e você ouvir, não. Eu não acredito em Deus. Esse Deus seu é falso. Eu não vejo Ele, como é que Ele está te abençoando? É essas palavras que eu ouço na rua, aqui na Iverete Malden. Como você fala que Jesus me ama se eu não estou vendo Ele? Prova que Ele me ama se eu não ver Ele. Mas eu sinto a presença dEle. Ele me ajuda. Se a minha família vai bem porque Ele está comigo. Se meus filhos vão bem porque Ele está comigo. Vamos começar a falar de Jesus. Vamos começar a falar do amor dEle. A Bíblia está dizendo que Ele foi para a cruz por nós. Irmão, há 2000 anos atrás, nós era para estar perdido, mas o irmão do pastor Josué, ele deu o filho dele por mim, por você, para falar dele nessa manhã. Para dizer para você que ser missionário, ser pessoas que amam, que ajudam, que abençoam, faz a diferença. O que você tem a mais na sua casa que você pode abençoar, que você pode doar, que você pode ajudar? O que eu tenho na minha casa que eu posso ajudar alguém? O pastor Júnior, da pastora Glenda, ele fez uma coisa interessante no culto lá. Ele fez um culto de troca de bens. E falou: quem tem brinco, 2, 3, 4 brincos. Quem tem 2, 3 óculos. Quem tem 3, 4 sapatos, traga para a igreja. Que nós vamos abençoar. E foi uma festa tão linda, irmão. Foi coisas que arrecadaram muitas coisas. Porque tem coisas que nós temos que escolher. Porque nós temos demais. Mas tem gente precisando de uma coisa só. Não é verdade? Eu chego no guarda-roupa e olho. 120 gravatas. Para que 120 gravatas que eu tenho? Se eu estou usando só uma. Eu tenho 120 gravatas, irmãos. Mandei mais de 100 para o Brasil com a irmã Marlene. E tem 120 ainda. Eu abro meu guarda-roupa. 12 ternos. Para que 12 ternos se eu só uso um? Eu comecei a despegar das minhas coisas, sabe? Não agarrar com nada. Não agarro com carro, não agarro com casa, não agarro com nada. Porque eu sei que Deus dá o mais e mais se eu sirvo a Ele de verdade. Nós temos aí, irmão Fábio, irmão Prado. Eles chegaram um dia para mim, eu estou falando desse porque Ele me deu liberdade. Pastor, nós abençoamos mesmo, porque Deus nos abençoa. Nós fomos chamados para abençoar e deve ser. Eu pronto, gente, irmão, é lindo. Nós fomos na casa da irmã ontem. Tem dinheiro no mundo. Abençoa. Porque quando tiver um filho seu, uma família sua enferma, você pode chegar em Deus e falar: Senhor, eu tenho te honrado a qual você tem me chamado. Me abençoa, Senhor. Que nessa manhã, esse filho aqui, e a Bíblia está dizendo lá em Romanos, eu quero só ler aqui, já quero fechar em Romanos 10, versículo 13, fala: e todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Aí o 14 fala: como porém invocarão aquele que não foram e não creram? Como aquele que não creram naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como que alguém vai ouvir de Jesus se você não for pregar? Então, para alguém ouvir, eu vou ter que falar. Eu tenho que falar que vou e vou. Talvez essa manhã Deus tenha chamado você para algo, irmãos. Eu me lembro que há 9 anos mais ou menos, o Senhor chamou eu e minha esposa para fazer esse trabalho, para sair para o mundo pregando o Evangelho. Quando o pastor chegou para nós ali no Jazz e começou a pregar, e olhou para mim, mas a pastor nunca tinha nos visto. Ele disse para nós: arruma a mala de vocês, que vocês vão começar a andar para o mundo embora. Pregar o Evangelho. Eu disse: eu vou. E aqui eu estou.
Você pode dar o tempo. Você pode dar o bem que você tem para abençoar uma obra. Se tem 2 jaquetas, dá uma. Hoje é culto de missões. Eu posso fazer oração, eu posso abençoar, eu posso ajudar. Nós que somos pastor auxiliar, nós sabemos o que está acontecendo na igreja. Chega o pastor branco, quem está precisando de ajuda? Que família está passando necessidade? Agora começa o frio, irmãos. Vamos fazer também missões aqui em Boston também. Pastor, você conhece muita gente. Quem que eu posso abençoar? Pastor Branco, eu tenho lá em casa $200 sobrando lá guardado. Quem que eu posso passar para o senhor abençoar? E não precisa de eu dar para a pastora Adriana $200 e falar para a igreja que dei para $200. Eu posso te abençoar você. E só Deus ficar sabendo. A Bíblia diz que uma mão me dá, a outra não precisa de saber. Eu posso te abençoar você. E ninguém precisa saber. Mas eu conheço um Deus que Ele sabe. Pastor, essa semana o povo está me ligando para limpar mais casa. Pastor, minha empresa começou a crescer. Pastor, começou a crescer. Não é que começou a crescer, é que você deu com um coração abençoador. Se tem 2 pacotes de arroz, dá um para alguém. Começa a ser pessoas sinceras com Deus. Começa a buscar mais de Deus, clamar mais a Deus. Fala, Senhor, eu vou fazer. Não como o Senhor me disse que ia fazer e no final não foi. O Pai contou com ele, mas no final ele não foi fazer a colheita. E Deus quer que você seja um coletor abençoado. Pode apagar a luz, eu quero orar com você essa manhã. Eu vou terminar o culto já dizendo para você que essa manhã Deus marcou o encontro com você nessa manhã. Esse jovem disse que ia e não foi. Um falou que ia e não foi, mas o outro falou que não ia. E ele acabou e foi fazer a obra com teu pai. Nesta manhã eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero orar com você nesta manhã. Eu vou orar para Deus te abençoar. Eu vou orar para Deus prosperar a sua vida, abençoar a sua vida financeira, a sua saúde, a tua casa servir a Deus. Eu quero orar nessa